Este módulo 8 tratará das técnicas de ensino e recursos didáticos, mais especificamente dinâmica de grupo e recursos didáticos. Técnicas de ensino são procedimentos didáticos que facilitam o processo de ensino e de aprendizagem do educando, do participante, criando uma espécie de ponte entre o conhecimento e o educando. As técnicas de ensino e os recursos didáticos servem para motivar e despertar o interesse das pessoas que participam, favorecem o desenvolvimento e a capacidade de observação das pessoas, além de aproximar os integrantes de um curso, de uma determinada aula, também auxiliam a valorizar essas relações e a visualizar de uma forma mais concreta os conteúdos que são propostos pelo professor, pelo educador. Então, podemos dizer que permitem a fixação da aprendizagem, ilustram essas noções mais abstratas, conceitos mais abstratos, permitindo o desenvolvimento da experimentação concreta. As técnicas vão auxiliar muito o professor nas suas aulas expositivas e é importante para o professor, para o monitor, que este momento de exposição não se torne um monólogo, nem uma exposição doutrinária. O monitor, o educador, precisa ampliar o diálogo dele com outros autores, com as experiências e com as vivências cotidianas do aluno, aprendendo a contextualizar, estabelecendo links com o conteúdo que está sendo colocado, a intervenção dos alunos e temas de interesse dos alunos, temas atuais, sendo linkados com os temas que estão sendo propostos naquele grupo, naquele módulo, com aquele conteúdo. Para tanto, a técnica de ensino e o recurso que vai ser utilizado necessita de planejamento. Todo monitor, quando vai preparar a sua aula, precisa saber o que ele quer alcançar com aquela atividade, o que ele pretende realizar com aquela atividade, evitando a improvisação. Flexibilidade também é um elemento importante, porque nós precisamos dispor de uma reserva de técnicas, de recursos, dependendo da necessidade do grupo que vai aparecendo momento a momento. Então, o educador, o monitor, o facilitador de grupo tem que ter uma gama de técnicas que saberá lançar mão ou não, dependendo do momento do grupo. Redução da comunicação verbal também é algo que necessita ser pensado quando se fala em técnica de ensino e recurso didático. Isso quer dizer o quê? Que as instruções e os esclarecimentos verbais, eles devem ocorrer, sem dúvida, mas precisam ser reduzidos ao mínimo para que o excesso de explicações ou de informações não confunda e não disperse os participantes. É bom também, nesse momento, promover a visualização das etapas e das técnicas através de gráficos, de cartazes, do próprio data show, que hoje se utiliza bastante, de um quadro, enfim. É importante para aqueles participantes que são visuais visualizarem as etapas, o que as técnicas e os recursos didáticos vão auxiliá-lo. Adequar o tempo é algo fundamental e está ligado ao planejamento. Deve-se ter uma folga de alguns minutos no que diz respeito à hora de planejar. Cada grupo tem um tempo, tem um ritmo, e quando nós organizamos o trabalho de um módulo, quando nós pensamos um roteiro e uma técnica ou um recurso que vai ser utilizado, nós precisamos saber exatamente quanto tempo nós temos para o desenvolvimento do trabalho. Outra etapa importante é o intercâmbio, que precisa existir entre as pessoas. O que significa o intercâmbio? Cada integrante do grupo possui uma riqueza interior, um patrimônio de experiências, e é nesse sentido que nós precisamos, então, valorizar o processo muito mais do que o resultado que a técnica vai promover, no sentido de que a troca, a conversa,
o debate, ele é o ponto alto deste processo. Combinação de técnicas também precisamos ter um certo cuidado, porque o excesso às vezes torna muito enfadonho o trabalho, muito confuso, e a turma, os participantes, muitas vezes saem confusos a respeito do que exatamente queria se propor com esta ou com aquela técnica, porque às vezes nós vemos uma sequência, termina uma dinâmica, começa outra, tira um recurso, coloca outro, e isso às vezes não dá tempo para que a turma, para que os participantes possam processar aquilo que está sendo proposto, o tema daquela aula, daquele módulo. Criação de técnicas e novas funções também é algo importante que o monitor pode lançar mão, descobrindo várias técnicas, e que essas técnicas se prestam a momentos diferentes e podem ser utilizadas em objetivos também diferentes. Daí a necessidade de se conhecer a turma, o grupo que nós estamos atuando. Então, vai injetar uma nova energia do grupo toda vez que nós nos permitimos trazer elementos novos para uma ou outra técnica. Acompanhamento da técnica também é fundamental. Por isso, o monitor deve circular sistematicamente entre os grupos. Dizemos isso quando se coloca os grupos em subgrupos, se faz essa divisão para uma determinada tarefa, para a leitura de um texto, para a execução de algum outro trabalho. E o monitor precisa ir circulando por estes grupos, não ficando alheio ao processo que ocorre nesses mini grupos, para que depois, na medida em que se venha para o grande grupo, se consiga então ter um entendimento do que aquele subgrupo está trazendo no momento. Na questão das polêmicas que sempre podem ocorrer, é importante o monitor saber intervir, assumindo nesses pequenos grupos ou em outros momentos a função de coordenar, organizar questões polêmicas, permitindo então que as dúvidas possam ser esclarecidas e resolvidas ali, para que a proposta do trabalho então atinja o seu objetivo. Tem que ter muito jogo de cintura, flexibilidade nesses momentos. Quando se volta para o plenário, vamos dizer assim, quando vemos dos subgrupos para o grande grupo, no momento das conclusões, é necessário bastante objetividade por parte do monitor. E, claro, uma certa habilidade para interromper aquelas pessoas que são mais prolixas, sem gerar nenhum tipo de constrangimento, permitindo que os relatores tenham um determinado tempo para fazer as suas conclusões, considerações, respeitando aquele tempo. Então é importante que haja ali nesse momento, por parte do monitor, um certo manejo de tempo, de objetividade, para que a técnica de debate, de fórum, de discussão cumpra o seu papel. Existem algumas estratégias que nós sugerimos para a divisão do grupo, que nós vamos observar várias na apostila. Nessa transparência, nesse slide, nós temos aqui exemplos de como podemos fazer essa divisão. Dividindo as pessoas por grupos 1, 2, 3, utilizando então os algarismos para cada um dos elementos do grupo. Dividir cartões numerados ou em cores, palavras ou imagens. A autonomia do grupo também é importante, e destacamos aqui que eles devem ser estimulados a assumir progressivamente as decisões, superando as relações de dependência em relação aos monitores. Quando há a presença de visitantes nos nossos grupos de estudos, nós sugerimos que não se separe o visitante de quem o trouxe. Muitas vezes nós temos o pretexto de integrá-lo, mas ele ainda não é participante do grupo. Talvez não se torne. Então é importante deixar que nesse primeiro momento ele fique com quem o trouxe. Nessas divisões de grupo, entre participantes que já estão há bastante tempo e que o monitor conhece, é importante nós não dividirmos em blocos homogêneos,
como por exemplo, colocarmos todos os participantes tímidos num único grupo, ou todos os participantes faladores em outro grupo. Então existem técnicas que nós podemos utilizar para a introdução, identificando quem são aqueles participantes que têm maior conteúdo doutrinário, quem são aqueles que têm perfil de liderança, e assim por diante. À medida em que nós vamos solicitando voluntários para conduzir pequenos grupos, vai surgindo aqueles que são líderes e, a partir então disso, nós vamos conhecendo a nossa turma. É importante jamais nós demonstrarmos que estamos escolhendo as pessoas para a constituição dos grupos. Por isso, aquelas estratégias das fichinhas, dos cartões, dos números. E há vários exemplos nas literaturas que tratam de técnicas de ensino de como se pode dividir esses grupos. É importante nós termos o entendimento de que todas as técnicas, se não forem bem utilizadas, poderão realmente confundir a turma. Então, o monitor precisa previamente organizar a partir do conhecimento que ele tem daquele grupo. Vamos falar mais especificamente agora da dinâmica de grupo, que é um método conhecido por trabalhar muito com o movimento. Por quê? Porque dinâmica significa ação, significa energia, significa movimento. Então é um método didático que tem normas, procedimentos e meios de organizar e desenvolver atividades em grupo. A dinâmica de grupo nasceu da psicologia, mas hoje ela é utilizada em várias áreas do conhecimento humano, para desenvolvimento de aptidões e a aquisição do conhecimento. E nesse momento, quando se elege uma dinâmica de grupo, também é essencial planejamento. Nós precisamos saber que tipo de atividade queremos que essa dinâmica produza no nosso grupo. Então, há necessidade de se medir as consequências que a técnica utilizada irá gerar. Planejar e prever reações na utilização desta ou daquela técnica, para que possamos identificar se ela vai trazer prejuízo ou não, se vai atingir o fim, vai promover o crescimento, vai promover o debate, a assimilação daquilo que está sendo exposto. Então, eu tenho que ter um conhecimento dos objetivos, dos valores deste grupo. O tempo inteiro nós estamos falando de conhecer as pessoas que participam do grupo. E isso vai nos ajudar no momento em que estamos selecionando a técnica, entendendo que esta é mais adequada para aquela turma, esta ainda não é o momento de se colocar porque o grupo precisa de um pouco mais de maturidade ou então de conhecimento. Esse é o movimento, de sempre ir olhando e pensando, planejando módulo por módulo, aula por aula. As dinâmicas de grupo têm algumas finalidades, e nós vamos citar algumas para que todos possam compreender a amplitude e a riqueza desta ferramenta. Nos permite desenvolver o sentimento de pertencimento, na medida em que desenvolve esse sentido de nós. Ensina a pensar ativamente, pensar no sentido de compreender. Desenvolve a capacidade de cooperação, o intercâmbio entre as pessoas, a responsabilidade, estimula a autonomia e a criatividade também. Ajuda os participantes a vencerem temores e inibições, a superar tensões, criar um sentimento de segurança, criar uma atitude positiva. Esses são alguns dos benefícios, algumas das finalidades que as dinâmicas permitem. E elas devem ser empregadas, como dissemos, de acordo com a necessidade e a natureza do grupo. E aí o coordenador poderá lançar mão, coordenador monitor poderá lançar mão de dinâmicas de apresentação, de aquecimento, de valorização pessoal e conhecimento interpessoal. Dinâmica para salas e grupos pequenos, dinâmicas para o desenvolvimento das aulas, dinâmicas de final de curso e também de avaliação de curso, avaliação de módulo,
ou de cada aula. As dinâmicas de apresentação e de valorização pessoal e também de conhecimento interpessoal, nós temos alguns exemplos que estão todos contidos na nossa apostila. Memorizar nomes ajuda, além de apresentação, é uma técnica que quebra gelo, pode funcionar como uma técnica de aquecimento, integrando também e descontraindo os participantes. A apresentação em duplas, a técnica máscara, quem sou eu, e as fotografias, por exemplo, são técnicas que funcionam muito bem neste início, nesse primeiro momento do grupo. Dinâmicas para salas e grupos pequenos, espaços que exigem um mínimo de movimentação também precisam ser pensadas. E aí cabe citar a técnica do cochicho ou zum zum, que nos ajuda a comentar, apreciar, avaliar rapidamente um tema proposto, integrar e, como havia dito, quebrar o gelo entre os participantes. Também é uma técnica de aquecimento que nós podemos dizer, aquecimento quebra-gelo, utilizado no início de um módulo, de um curso. E existem as técnicas de desenvolvimento dos conteúdos ou das aulas propriamente. Uma gama muito grande, que podem ser adequadas então à necessidade, ao tema daquele módulo, daquela aula. O nosso trabalho mostra vários exemplos de técnicas. Na apostila vamos encontrar também, além delas aqui relacionada de como aplicar, uma vasta bibliografia nos dando mais oportunidade e subsídio. Tempestade cerebral ou de ideias é uma técnica que nos ajuda a avaliar rapidamente um tema proposto. Teste antecipado para aferir o conhecimento de um determinado grupo. Pergunta sem resposta ajuda a desinibir, a integrar, também acaba aferindo conhecimento. GV, GO, uma técnica muito usada, grupo de verbalização e de observação, que ajuda a refletir o tema proposto, também desinibe os participantes, estimula a criatividade, além de ajudar a descobrir líderes. Existem as técnicas de final de curso e de avaliação. Citamos como exemplo o papel amassado, uma técnica descrita na apostila, como é o seu procedimento. Ela vai nos ajudar a refletir sobre o aprendizado e avaliar a experiência vivenciada. Todo módulo é importante que se tenha um momento de fechamento, que não é apenas a prece final, mas que se possa observar se o grupo gostou daquele tema, daquele encontro, da didática, da metodologia, com o que vai sair dali naquele momento, se acrescentou alguma coisa. Então é importante sempre essas dinâmicas de feedback, digamos assim. E falando em feedback, existe uma técnica chamada barco do feedback que ajuda a avaliar sobre o que foi positivo, o que foi negativo naquele encontro, naquela turma, naquele grupo. Vamos falar agora sobre os recursos didáticos. Quando bem utilizados, os recursos promovem o impacto e geram expectativas, deixando os aprendizes mais atentos ao desenrolar das atividades e do assunto abordado. Eles devem ser desenvolvidos com bastante antecedência. Da mesma maneira como as dinâmicas de grupo precisam ser planejadas, os recursos didáticos também. Nesta lâmina nós observamos o quê? Que 1% aprende através do gosto, 1,5% através do tato, 3,5% através do olfato, 11% através da audição, 83% através da visão. E o que nós retemos em termos de conhecimento? 10% do que lemos, 20% do que escutamos, 30% do que vemos, 50% do que vemos e escutamos, 70% do que ouvimos e logo discutimos. E vejam que 90% do que ouvimos e logo realizamos. De um modo resumido, nós podemos dizer que o que eu ouço, eu esqueço. O que eu vejo, eu lembro. O que eu faço, eu aprendo.
Neste outro slide, nós temos uma relação de alguns recursos visuais. São recursos didáticos que auxiliam muito aqueles aprendizes que são visuais. Quadro de giz, cartazes, gravuras, gráficos, mapas, álbum seriado. Mural didático, exposição, objetos, os slides, as transparências, os textos. E dos textos é importante falar sobre as apostilas e os livros. Os textos impressos são recursos muito comuns. As apostilas e os livros são recursos que facilitam e estão ao alcance da grande maioria. No entanto, nós precisamos primar pela qualidade da impressão. E é importante, então, evitar as fotocópias. Quando houver a necessidade de usar um texto fotocopiado em parte, por exemplo, este deve sempre conter a fonte, a referência bibliográfica, a autoria. Sempre mostrando aos participantes a necessidade, então, de tomar contato com a obra como um todo. E a apresentação dos livros e das obras vai estimular a leitura da literatura espírita. Além de recursos visuais, nós temos também recursos auditivos e citamos a utilização do rádio, dos discos, dos CDs. Também temos os recursos audiovisuais, data show, vídeos, filmes, televisão, DVDs, auxiliam muito para a fixação de temas, resumindo muitas vezes uma temática que é levada para a sala de aula, mostrando, permitindo que as pessoas consigam visualizar da melhor maneira possível aquilo que está sendo exposto. Os vídeos, os filmes, trechos de filmes, palestras, são recursos que auxiliam muito em vários momentos o monitor. Também podemos produzir material. E aí fica como sugestão a apostila da FEB, que tem um material muito rico sobre o assunto, mas também a troca entre monitores pode permitir a produção de material adequando à realidade daquela casa espírita, daquele grupo de participantes. Convidar algum profissional da área da educação, por exemplo, para desenvolver, junto com os monitores, diferentes materiais, também é uma boa oportunidade de integração. Mas quando as técnicas e os recursos didáticos são bem selecionados e bem utilizados, podem favorecer o interesse e a experimentação concreta, auxiliando na fixação da aprendizagem. Esperamos com esta aula 8 ter contribuído para esclarecimentos a respeito das técnicas de ensino e dos recursos didáticos. Muito obrigada.